Romanos 8:31. Que diremos, pois, diante destas coisas? Se Yahweh é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Yahweh? Se é Yahweh quem os justifica, quem os condenará? Foi Yahushua, Mashiach, que morreu, e mais que ressuscitou e está à direita de Yahweh e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Yahweh? Será a tribulação? Será a angústia? A perseguição? Ou fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas, destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Yahweh que está em Yahushua Mashiach, nosso Salvador. Meus irmãos, Paulo aqui ele começa fazendo umas perguntas para nós. Ele começa falando assim, inspirado pelo Ruach: que diremos, pois, diante destas coisas? Se Yahweh é por nós, quem será contra nós? Se você está passando por luta, por provação, ele começa a falar: o que diremos diante desta luta, diante desta provação, desta dificuldade? Se Yahweh é por nós, quem será contra nós? Quem será contra você? Quem será contra mim? Ninguém, igreja, ninguém, irmãos, será contra nós, porque Yahweh é por nós. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele de graça todas as coisas? Yahweh deu seu filho, Yahushua Mashiach, para morrer naquele madeiro, para nos dar direito à salvação, para nos dar direito à vida eterna. O pecado que nos traz a paz estava sobre ele, pelas pisaduras dele somos sarados. Então por que nós vamos temer? Por que nós vamos temer? Se Yahushua morreu naquele madeiro, mas ressuscitou ao terceiro dia e hoje ele vive está. Hoje ele vive está. Por que nós vai parar? Se Yahweh ele é por nós, quem será contra nós? Quem será contra você? Ninguém será contra você. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Yahweh? Se é Yahweh quem o justifica? Então Paulo ele continua fazendo a pergunta: quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Yahweh? Ninguém fará. E se tiver alguém que faça acusação, não prevalecerá, porque é Yahweh quem o justifica. É Yahushua quem o justifica. Então não tema se estão te perseguindo, se estão te caluniando, se estão falando mal da sua vida, se estão te criticando. Não temas, porque Yahweh quem te justifica. Não precisa se justificar não, porque Yahweh se justifica. A sua maneira de viver já é uma resposta para aqueles que te criticam, para aqueles que te perseguem, para aqueles que falam mal da tua vida. Não para, igreja. Não desista. Porque Yahweh ele é quem nos justifica. Yahweh é aquele que te fortalece. Aquele que te levanta quando está caído. Aquele que te dá força para prosseguir. Quem os condenará? Foi Yahushua Mashiach que morreu e que ressuscitou. E está à direita de Yahweh. E também intercede por nós. Então quem nos condenará? Ninguém nos condenará, porque Yahushua morreu para nos salvar. Yahushua, ele morreu naquele madeiro para nos dar direito à salvação. Só que ele não ficou morto, ele ressuscitou ao terceiro dia. E hoje ele vive está à direita de Yahweh. E também ele intercede por nós.
Então, quando estamos passando por luta, por provação, por adversidade, devemos buscar a presença do Ruach em oração. Devemos clamar por socorro, porque Ele livra da tribulação, Ele livra da angústia, Ele livra o seu povo, mesmo que em meio às lágrimas, mesmo que em meio à dor, ao sofrimento, Ele nos protege. Mesmo quando nós pensamos em desistir, pensamos em parar por causa da luta, do sofrimento, mas não devemos parar porque Yahweh é conosco. Yahweh é aquele que nos protege, aquele que nos guarda, aquele que nos dá força. Ele fala para você, ele fala para mim: não temer, porque eu estou contigo. Não te assombre, porque eu sou o Altíssimo Yahweh, aquele que te protege. Quem nos separará do amor de Yahweh? Paulo continua fazendo a pergunta: quem nos separará do amor de Yahweh? Será tribulação? Ou angústia? Ou perseguição? Ou fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou a espada? Muitas das vezes, meus irmãos, temos usado essas questões como impedimento. Mas na verdade isso não pode nos impedir de buscar a Yahweh. Isso não pode nos impedir de estar na presença de Yahweh. Pare e pense. Será que a tribulação, que é uma adversidade, é uma aflição, essa tribulação que você e eu tem passado, será que nos separa? Será que a angústia, que é um estado de ansiedade, inquietude, será que essa ansiedade, essa depressão, essa inquietude nos separará? Será que a perseguição, que é um ato ou efeito de perseguir, essa perseguição que você tem passado, será que te separa do amor de Yahweh? Será que a fome, a sensação que traduz o desejo e a necessidade de comer, será que nos separará? Será que a falta de alimento, muitas das vezes, a necessidade que passamos no nosso lar, isso nos separará? Será que a nudez, que é a ausência de vestimento, muitas das vezes não temos a roupa que queríamos, será que isso nos separa do amor de Yahweh? Será que o perigo que se encontra sobre ameaça à vida ou integridade, será que o perigo muitas das vezes que nós enfrentamos nos separa do amor de Yahweh? Será que a espada, que é uma arma de guerra afiada que leva à morte, nos separará do amor de Yahweh? Não, igreja. Não, meus irmãos. Nada nos separará do amor de Yahweh. Porque Paulo continua falando aqui, ó. Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Então, todos os dias enfrentamos a morte, meus irmãos. Todos os dias. Por isso que a Escritura Sagrada fala que devemos buscar a presença de Yahweh hoje. Não deixe para fazer o amanhã o que você pode fazer o hoje. Faça o hoje, viva o hoje, se arrependa hoje, busca o hoje. O amanhã não pertence a nós. Das vezes o amanhã pode ser tarde para mim ou para você. Não sabemos do dia da manhã. Basta cada dia o seu mal. Basta cada dia a sua luta. Basta cada dia a sua dificuldade. Viva o hoje. Tá passando por luta, perseguição, tá passando necessidade, dificuldade, enfermidade? Ora, clama, e Yahweh, ele vai te socorrer. Yahweh, ele vai te socorrer, ele vai te levantar desse monturo do pó. Ele vai te curar suas enfermidades, seja físico ou espiritual. Ele vai tirar essa angústia, essa ansiedade, essa preocupação muitas das vezes do seu coração, que muitas das vezes tem feito você chorar, mesmo que seja no seu quarto escondido. Ele vai tocar no coração daquele que tem para levar o alimento que você tem necessitado. Ele vai tocar no coração daquele que tem para levar uma veste. Muitas das vezes você tem precisado. Mas não deixe que isso te separe do amor de Yahweh. Não deixe que essas questões te separem, te deixem longe da presença de Yahweh. Porque Yahweh, ele é maravilhoso. Ele é glorioso nas nossas vidas. E Paulo, ele continua falando assim: mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Tá passando luta, perseguição, tribulação, dificuldade, fome, ansiedade, preocupação? Você é mais que vencedor porque você está com o Yahweh, o Altíssimo, aquele que tem todo o poder.
aquele que vence as batalhas, vence as guerras. O Todo-Poderoso, aquele que te ajuda, aquele que te sustenta, aquele que te guarda, aquele que te protege. Aquele que não dorme, aquele que está do seu lado, lado a lado. Aquele que conhece o seu deitar, o seu levantar, o seu agir, o seu pensar, o seu vestir, o seu caminhar. Você é mais que vencedor no meio dessa dificuldade, porque você está lutando. Você é mais que vencedor no meio dessa perseguição, porque você está lutando. Você é mais que vencedor no meio dessa dificuldade, porque você está lutando. Você é mais que vencedor no meio desta enfermidade, porque você está lutando, você não está desistindo, você não está se entregando para as provações, porque você sabe no íntimo do seu coração que você é mais que vencedor. Por mais que os nossos olhos não vê a solução, não vê a direção, e ao ele vê, e ao ele sabe que você é mais que vencedor, porque você vai vencer, porque ele venceu por nós. Ele venceu todas as batalhas por nós. Ele venceu todas as lutas por nós. Aqui Paulo já dá a certeza das perguntas que ele fez. Pois estou convencido. Ele tinha plena certeza, convicção do que ele estava falando. De que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de algo que está em Yahshua Mashiach, o nosso Salvador. Então Paulo estava convencido, ele tinha plena certeza, convicção. Uma coisa que nós devemos aprender, irmãos, é ter convicção de que Allah é conosco. Nós não precisamos ver para crer, mas nós cremos para ver. Tenha convicção de que Allah é com você. Mesmo que os seus olhos não vê a direção, você olha para o lado, olha para o outro, pensa que está sozinho, você não está sozinho. Paulo, então, ele dá certeza de que nem a morte, que é o fim da vida humana, terrena, nem a morte, que é algo que nos entristece quando nós perdemos alguém que nós amamos demais, é uma dor infinita. Só que isso também não pode nos separar. Isso não pode tirar nós do amor. Nem a vida, que é o modo de viver, o conjunto de hábitos. Nem os anjos, que são ministros de Al, que servem os que hão de herdar a salvação. Nem os principados, que são o primeiro grau da hierarquia de poderes celestiais. Nem o presente, que são acontecimentos que estão acontecendo na nossa vida agora. Nem o futuro, que são acontecimentos que vai acontecer lá na frente. Nem os poderes, que são os poderosos deste mundo, os governantes, administradores, que fazem leis para fazer nós se separar do amor de alma, mas nada nos separa do amor de alma. Nem poderes, nem altura, que é o tamanho de alguém ou a qualidade de alguém alto. Nem a profundidade, que é um atributo do que é profundo. E nem qualquer outra criatura, nem pessoas ou coisas ou bens dessa vida pode nos separar do amor de alma, que está em Yahshua Mashiach, o nosso Salvador. Então, meus irmãos, não deixe que nada disso te separe. Está doendo? Está gemendo por dentro? Ora, pede o socorro, clame, que ele escuta as orações. Ele responde as orações. Ele socorre seu povo quando está clamando em meio à dificuldade, em meio à provação. Não há mais tempo de parar, meus irmãos. E Yahshua está para buscar o filho varão, para buscar o seu povo. E é o dia escolhido. Aquele que está perseverando no meio dessa dificuldade. Aquele que está perseverando no meio desses exemplos que Paulo deu, que muitas das vezes as pessoas usam como impedimento. Prossiga, rumo ao alvo, a coroa da vida eterna. Vigia, porque o diabo ele vem somente para matar, roubar e destruir, mas Yahshua vem para dar vida e vida com abundância. Ele tem vida para você no meio desse sofrimento. Ele tem vida para você no meio dessa luta, no meio dessa dificuldade. Mas não desista. Não desista no meio do caminho.
Não desista, porque Yao ele tem uma história maravilhosa para escrever na minha vida e na tua vida, mas essa história tem começo, meio e fim. Se nós parar no começo, nós não chegaremos ao fim. Se nós parar no meio, nós não chegaremos ao fim. Mas nós temos que terminar até o fim, firme na convicção de que nada nos separa do amor de Yao. Nada. Nada, mesmo que muitas das vezes pensamos em desistir, pensamos em parar. Isso é pensamentos da carne. Mas o nosso espírito tem que estar firme e forte na presença. Nós temos que se esforçar. Porque o reino dos céus, do Xamaí, é conquistado à força. Se esforça-te. Tem de bom ânimo. Porque Ele é conosco para nos ajudar, para nos socorrer. E não deixe que nada disso nos separe do amor de Yao. E sempre tenha isso na sua mente e no seu coração de que acima de todas essas coisas somos mais que vencedores em Yao por meio de Yahshua Mashiach, o nosso Salvador. E Ele nos dará a recompensa no final de tudo. Quando nós vencemos, Ele nos dará a recompensa que é a coroa da vida. A cada um daquele que vencer no final. Assim será.